Muito bem, novamente estamos aqui para o estudo da lição da escola sabatina. Esse aqui é o estudo da lição número 5, os 7 selos, né? Hoje é sábado, é o dia 5 de janeiro de 2019. E nós vamos aqui abrir os selos, né? Para ver o que contém esses selos. Santo e poderoso Deus, abençoe o nosso estudo para que nós possamos tanto compreender quanto sermos transformados por Ele. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então tá. Os 4 primeiros selos são cavalos, né? Onde é o cavalo branco, o cavalo vermelho, o preto e o amarelo, ou o pálido. O 5º selo são as almas embaixo do altar, clamando por justiça. O 6º selo são os sinais do fim, que começam com os sinais lá do escurecimento do sol, da lua, queda das estrelas, terremoto de Lisboa, essas coisas assim, até o fim das pragas, né? E o 7º selo é a segunda vinda de Cristo. Então, esses são os selos. E isto estava sendo administrado por Jesus Cristo. Então, aqui que entra o nosso verso de Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 e 10, que nós vamos ler agora. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e povo, e nação para o nosso Deus os constituíste, reino de sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vamos nos ater um pouquinho aqui sobre essa palavra dignidade. Porque o único a ser digno de abrir os selos era Jesus Cristo. Porque foi o único que morreu pela humanidade e vitorioso. Não bastava só morrer, mas tinha mais coisas aqui incluídas. Foi o único ser humano que morreu. Não adiantava vir aqui Deus, ou Deus Pai, ou Deus Filho, ou o Espírito Santo, ou algum anjo. Esses venceriam facilmente, né? Eles venceriam só com a palavra, né? Teria que ser alguém em lugar de Adão. Olha bem, vamos entender bem esse ponto aqui da dignidade. Adão recebeu de Deus o direito de governar sobre a terra, né? Foi no dia da criação, no 6º dia, ou no 6º dia da criação, eu queria dizer, né? Então ele tinha autoridade delegada, porque Deus não abriu mão da sua autoridade. Ele não transferiu a autoridade dele para Adão. Ele delegou a autoridade. É diferente, né? Então, o que foi que aconteceu? Veio o usurpador, Lúcifer, Satanás, e tomou essa autoridade de Adão por meio do fruto proibido, que ele não devia comer. Então, ou seja, Adão fez um tributo a Satanás. Ele obedeceu a Satanás. E nesse obedecer a Satanás, Adão perdeu sua autoridade e a transferiu. Ele não delegou para Satanás, ele transferiu a Satanás. Adão perdeu a autoridade. Desde então, o príncipe desse mundo era Lúcifer. Aí Jesus teria que se tornar um ser humano em lugar de Adão, um ser humano ainda perfeito quanto ao seu caráter, quanto à sua moralidade, etc. Um ser humano não pecador, mas vindo nas condições dos pecadores, ou seja, mortal, lutar com Satanás durante o seu tempo de vida, especialmente no final, na cruz, e vencê-lo. Então, nessa luta da cruz especificamente, mas antes também, vamos falar um trecho sobre antes, das tentações de Jesus. Ele venceu como ser humano. Então, ele poderia nos representar aqui na Terra, assim como Adão nos representava lá quando ainda era no Jardim do Éden. Ele era digno por isso. Agora, um outro detalhe bem importante, que pouca gente percebe. Quando foi na terceira tentação, qual foi essa tentação?
não esqueça que essa terceira tentação ocorreu quando Jesus estava no 40º dia do seu jejum, né? Ele estava muito fraco, estava prestes a morrer, prestes a desmaiar e morrer. Então sua mente já estava se apagando. E Lúcifer chegou lá e disse: eu te devolvo o poder que eu tomei de Adão. Estou falando assim para entender melhor. Te devolvo o poder, desde que você me adora. Então, seria o caminho mais curto. É ou não é? O que Jesus veio buscar aqui? Pegar de volta esse poder. Eu te devolvo, mas me adore. Só isso. Uma vez só basta. Sabe o que aconteceria? Jesus receberia o poder de volta, sem dúvida. Essa palavra teria que ser cumprida, né? Mas há um porém. Lúcifer se tornaria o chefe de Jesus. Então se formaria aqui uma hierarquia. Jesus teria o poder sobre a terra, e sobre Jesus haveria o poder de Lúcifer, porque Jesus teria se submetido a Lúcifer. Aí que está a sacanagem. Jesus não queria o poder de volta? Queria. Mas não submetendo-se a Lúcifer. Teria que lutar. Não é bem assim. Então ele foi digno por quê? Porque ele venceu em todas as oportunidades em que houve confronto, especialmente na cruz. Ele venceu como? Sempre obedecendo aos mandamentos, sempre fiel a Deus. Assim que ele venceu. Era fácil isso? Nunca. Nunca que isso era fácil. Ele estava aqui como ser humano, não como Deus, nem como anjo. Estava como eu e você. Ele tinha as mesmas fraquezas nossas. Então ele era muito digno. Digno porque se tornou um ser humano representante dos seres humanos na Terra. Ele é o nosso irmão lá. Por isso que ele era digno. Digno de fazer o quê? De abrir os selos. O que significa abrir os selos? Significa dirigir a igreja aqui na Terra. Ou dirigir a humanidade. Porque a igreja era para alcançar a humanidade. Agora, quem não quer ser alcançado, tem livre-arbítrio. Pode ser continuar sendo rebelde, não tem problema. Aliás, tem que sim. Vai ter consequências, né? Essa é a questão da dignidade de Jesus, né? Vamos ver aqui o primeiro selo. O primeiro selo era o cavalo branco. Sobre ele havia um cavaleiro vestido de branco, com arco e flecha. Saiu vencendo e para vencer. Quem era esse cavalo? Ou melhor, quem era o cavaleiro? Jesus Cristo, dirigindo a sua igreja. A primeira igreja, né, de Éfeso. Então é um período de tempo do ano 34 até o ano 100. Por aí, né? Essa igreja era fiel. Era pregadora, uma igreja missionária, igreja que foi, se bem que lá pelas tantas ela começou a perder o primeiro amor, foi, mas o próprio Jesus Cristo alertou ela sobre isso. Olha, você perdeu, volta para o teu primeiro amor, reconverta de novo, né? Então, essa foi a primeira fase do cavalo branco, né? Cavalo branco, e o cavaleiro vestido de branco significa pureza. Essa foi uma igreja pura. A igreja apostólica, aquela, né? João faleceu lá pelo ano 100, né? Último apóstolo. Foi a igreja original, a igreja fundada por Cristo. Ainda havia as pessoas que viram Cristo, né? Que ouviram Cristo, que ouviram os apóstolos, que estavam com os apóstolos, né? Então foi uma igreja muito poderosa. Bom, mas daí depois veio a abertura do segundo selo, né? Esses selos, repito, são a gestão de Deus sobre o seu povo e as suas reclamações que ele teve que fazer, né? O segundo cavalo, qual era a cor dele mesmo? Vermelha, cor vermelha, né? Isso significa corrupção, né? A igreja nesse tempo se corrompeu, infelizmente se corrompeu, né? Foi nesse tempo que começaram a aparecer as primeiras observações do domingo, ainda não oficial nem nada. O domingo pagão já existia desde há muito. Começaram a simpatizar, né? Práticas estranhas, né? na igreja do segundo período de tempo, né? E
Então, fortíssima perseguição do Império Romano contra os cristãos. Eram os pagãos perseguindo os cristãos. Essa igreja foi do ano 100 ao ano 313. Do ano 303 até o 303, durante 10 anos, os cristãos foram severamente perseguidos. Foram mortos. A coisa foi terrível. Não é? Esse foi um tempo de sangue, derramamento de sangue. Por isso o cavalo era vermelho. Depois, terceiro selo, quando foi aberto, veio um cavalo preto. Né? Cavalo preto. E tinha um sujeito ali segurando uma balança de pesar, balança de armazém, né? De pesar. Aquelas balanças antigas, botavam um peso de um lado e a mercadoria do outro. E daí gritaram bem alto. Uma medida de trigo, 1 denário. 3 medidas de cevada, 1 denário. Então isso é o seguinte, pelo mesmo valor, 1 denário era o salário de um dia. Pelo mesmo valor, dava para comprar só uma medida de trigo. Ou então, 3 medidas de cevada. O que era o trigo e o que era a cevada? O trigo é símbolo da verdade pura, da Bíblia, da verdade de Deus. Já a cevada, que é um cereal inferior ao trigo, bem inferior ao trigo, mas também serve de alimento, naquela época alimento dos pobres, né? Era símbolo da doutrina falsa. Então a doutrina falsa ficou barata, você podia encontrar facilmente, mas a Bíblia foi proibida, era difícil de encontrar a Bíblia, né? Foi proibida a leitura da Bíblia, né? Isso foi no período do ano 303 a 538, estavam se introduzindo doutrinas falsas de rodo na igreja. O cavalo preto, ou seja, o tempo da escuridão, né? O tempo em que no final desse tempo que se introduziu o sistema papal. Ele já vinha ali trabalhando, mas em 538 o sistema papal se fortaleceu, se tornou definitivo, né? Se consolidou, né? Ele com a sua cevada. Mas alguns ainda continuaram mantendo o trigo, fugindo para lá e para cá, sendo perseguidos gravemente, severamente, né? Foi o tempo da igreja oficial, que se tornou oficial, no meio de Constantino, né? Que fez aliança com os cristãos, já que não dava para vencer os cristãos, vamos fazer aliança, né? E foi o tempo da troca do sábado para o domingo, tempo de surgimento da missa, de vários e vários rituais pagãos, que eu coloco lá no comentário escrito, né? Esse é o terceiro selo, né? Aí vem o quarto selo, cavalo pálido, cavalo amarelo de cor meio esverdeada, cor de morto, não sei bem descrever. Quarto selo, o período da decadência, o longo período de 538 até 1517, outros põem outra data, põem 1565, ou seja, não importa tanto. O que importa é o que ocorreu nesse período de tempo. Quem é que montava esse cavalo amarelo? Era um sujeito à morte, sei lá, desenham sempre uma caveira, né? um osso, um esqueleto, uma caveira, e o inferno vinha atrás, né? Ou seja, esse foi o tempo em que os cristãos foram mandados para o inferno, por meio de falsas doutrinas. Adoravam errado, criam errado, praticavam doutrinas erradas, rituais errados. Foi o período, o tempo da forte introdução de falsas doutrinas. Uns poucos cristãos andavam refugiados pelas montanhas, sendo perseguidos. E desde o terceiro cavalo, que tipo de perseguição estava havendo? Muito forte, mais forte que o do Império Romano. Cristão perseguindo cristão. Antes era pagão perseguindo cristão, agora era cristão perseguindo outros cristãos. Os cristãos, com suas doutrinas falsas, perseguindo os cristãos que mantinham as doutrinas verdadeiras. Gente, nunca foi tão dramático. Pesquise na internet os instrumentos de tortura que os cristãos usavam contra os outros cristãos verdadeiros. Pesquisem. É por isso que nós vamos ver no quinto selo, né? As almas debaixo do altar clamando por justiça.
Já vamos chegar lá. Né? Então foi uma perseguição gigantesca, uma apostasia enorme. Aquela gente toda está perdida. Talvez alguns se salvem porque algumas razões ali, tipo que não sabiam, etc. e tal. Deus é que vai julgar isso. Mas a maciça maioria, se pode dizer, está perdida. Seus líderes completamente perdidos. Né? Todos eles querendo poder, querendo dominar, querendo impor, e Satanás se esbaldando, porque ele queria tomar de Jesus a igreja por ele fundada. Não conseguiu. Conseguiu a maioria. Sim, conseguiu a maioria. Mas sempre houve um remanescente que se mantinha fiel a Deus ao longo de todos os tempos. Sempre houve guardadores do sábado ao longo de todos os tempos. Ele não conseguiu. Conseguir a maioria é uma coisa, mas não conseguir destruir a igreja de Cristo é outra. Ele não conseguiu, e esse remanescente veio perdurando e foi, e hoje se torna poderosíssimo para a proclamação da verdade final da segunda vinda de Cristo. Né? Então vamos abrir agora o quinto selo. O quinto selo é o quê? Almas debaixo do altar, né? Clamando por justiça. O que é isso? Não tem ali almas penadas ali debaixo do altar. Né? Não. Por que debaixo do altar? Bom, vocês têm que imaginar o altar de fora ali no ritual do santuário, né, antigo, onde eles faziam fogo ali intercediam pelos pecados, né, etc. Mas essas almas significam o seguinte: não são pessoas, são mártires, que foram mortos ao longo de todos os tempos por causa da sua fidelidade, que se mantinham fiéis, que se arrependiam dos seus pecados ali naquele altar, né? E que se arrependiam, e por causa desse arrependimento e por causa dessa fidelidade eram perseguidos e mortos, eram confiscados os seus bens, eles eram separados, homem, marido de esposa, filhos de pais, etc. Eram torturados. Pesquise na internet instrumentos de tortura da Idade Média. Vocês vão ver ali. Que coisa horrível foi isso. Então, tem que haver justiça, ou seja, alguém tem que se vingar em nome dessas pessoas que foram perseguidas desse jeito, foram queimadas vivas, por exemplo, serradas ao meio, né, que foram penduradas por um pé, enfim, nem vou mencionar aqui tanta coisa. Passou aqui em Juiz, alguns anos atrás, um museu que mostrava os instrumentos de tortura originais daquela época. Eu fui lá ver. Anunciei na igreja, mas enfim, quase ninguém se interessou em dar uma olhada. Gente, isso é a história da perseguição. Tinha que olhar, eu fui lá olhar. Fui lá ver. Gente, eu fiquei impressionado. Instrumentos onde de fato foram mortas pessoas. Estavam ali, não eram cópias, eram originais. Essas almas debaixo do altar, clamando por justiça, simboliza que essas pessoas todas que foram mortas e que ainda serão mortas, por causa da sua fidelidade, serão justiçadas. Deus vai se vingar. Quando é que ocorre essa vingança? Bom, o quinto selo, então, anuncia que vem a vingança de Deus. Essas almas, essas pessoas, esses mártires, serão vingados. Ah, não, vai ser. Daí vem o sexto selo. O sexto selo começa com os sinais da segunda vinda, certo? Terremoto de Lisboa, por exemplo, escurecimento do sol, escurecimento da sangue, da lua em forma de sangue, queda das estrelas, essas coisas aí, né? E o sexto selo, ele começa por aí, nessa época, com a forte pregação do Evangelho, com um reavivamento incrível, não é? E muitas conversões. O início da última igreja de Laodiceia, né? O início da pregação, etc. Grande expectativa da volta de Cristo. Houve engano ali, mas, enfim, houve um reavivamento. Começa aí. E termina na sétima praga. O que quer dizer isso, afinal? Antes da vingança, da solicitação daquelas almas debaixo do altar, daqueles mártires, Deus ainda estava dando uma oportunidade ao mundo, por meio dos seus sinais, por meio da pregação. Então, o mundo inteiro teria ainda uma oportunidade. Em vez de perseguir os cristãos, os que estavam vivos por aqui, os que já morreram, azar deles, né? Mas os que estavam por aqui podiam agora se arrepender, e muitos se arrependeram, muitos se arrependeram. Outros, no entanto,
se mantiveram perseguidores e perseguirão no final de forma muito cruel. Mas aí vem a vingança, a primeira praga, né? Primeira praga, úlceras, e assim vai indo, né? Sangue no mar, sangue nos rios, o sol muito quente, torrando todos, escuridão sobre Roma, né? Angústia de Jacó, a sexta praga ali, e a sétima praga, uma terríveis terremotos, saraivada, fogo e morte incrível, ou seja, a coisa vai ser tão terrível sobre os ímpios, tão terrível que eles vão clamar para que as rochas os matem, porque não suportarão, a angústia deles será enorme. Bom, os mártires também passaram por angústia, agora é a vez deles passar por angústia, né? A perseguição final foi terrível, agora é a vez deles sofrer. Mas a vingança de Deus, por causa da perseguição dos justos, ainda não terminou. Essa vingança das pragas é só sobre os vivos, no final dos tempos da terra. Os outros estão lá sepultados nos devidos lugares, não sentem nada. Vai ter mais uma vingança sobre todos os perseguidores de todos os tempos, que vai ser lá no inferno, lá no final do milênio, né? Então eles vão pagar. Vai doer. A vingança é a última coisa que Deus faz, né? O atendimento do pedido das almas baixo altar é a última coisa que Ele faz, mas faça. Um dia Ele fará. Bom, vamos concluir por aqui. Em nome de Senhor Jesus Cristo, nós pedimos que nós sejamos daqueles que estarão salvos quando Jesus Cristo voltar. Pedimos isso em Seu nome. Amém.